Muito boa noite. Fechar com chave de ouro, Bezat Hashem. Eu queria que vocês participassem para introduzir o tema junto comigo de um dinner. Sabem o que é um dinner? Um jantar para angariar fundos. Mas não se preocupar, que ele é só virtual, tá bom? Vocês podem continuar com a mão dentro do bolso, não vai acontecer nada. É o seguinte, é um dinner virtual que a gente vai fazer aqui. Eu queria que vocês sentissem o drama do que acontece. É o seguinte, se a gente procurar muitas revistas americanas, eu gosto de ler bastante para aprender, para poder compartilhar com vocês, as propagandas de muitas revistas americanas de instituições judaicas, o que eles fazem? Eles conseguem, por exemplo, tal instituição, tal yeshiva, tal escola, tal hospital, e daí por diante, judaica, fez 10 anos de aniversário, 20 anos, a gente vai comemorar, a gente precisa angariar fundos. Então a gente pega 2 doadores, por exemplo, que eles vão match up o que você doar. Então, se você doa 1.000, quanto está entrando para a instituição? 3.000, porque tem 1.000 seu, mais 1.000 do A, que é o doador grande, e 1.000 B, que também é outro doador grande, vamos chamar assim. Então, isso incentiva eu a doar e a instituição a ficar mais tranquila por um período grande de tempo. E assim que fazem e fecham o budget. Na verdade, essa é uma solução relativamente nova. Na época, um dos melhores coletores de dinheiro para instituições que houve na história do mundo é o Rav de Ponovitch, Rav Kahaneman, que fundou a Yeshiva de Ponovitch. Uma vez alguém perguntou, será que existe vida na Lua ou não? Então, eles falaram o seguinte, certeza que não existe. Aí falou, uau, sério, a Torá fala que não existe vida na Lua? Eles falaram, não é a Torá, é o Rav de Ponovitch. Ele fala sobre isso? Fala, não. Porque se tivesse vida na Lua, ele já teria ido uma vez lá para arrecadar fundos para Ponovitch. Ele era uma pessoa muito capaz. Inclusive tem uma história, que não sei se é famosa, se não vire agora, que o Rav de Ponovitch chega numa cidade, e um doador morava lá, só que ele não tirou a ficha do doador. Ele sabia que o doador era uma pessoa que tinha muitos bens, mas não era uma pessoa do bem. Então, se uma pessoa tem muitos bens, mas não é do bem, ele não vai doar e não vai adiantar nada. Falou, qual o problema? Então, falaram para o de Ponovitch, olha, esse doador, ele é meio hostil, principalmente quando se refere a causas religiosas. Tá bom, o Rav de Ponovitch falou, já vim até aqui, vamos tentar. Ele entra lá, ele começa a explicar sobre educação, e o doador entra no embalo e começa a entender e fala, uau, eu também considero muito bem a educação. Então o Rav falou para ele, olha, Habib, se você gosta de educação e eu também gosto de educação, vamos unir o útil ao agradável, você, por favor, doa. Falou, eu dou para o senhor, disse esse doador para o Rav de Ponovitch, só que eu não sou nada religioso, eu não tenho muita afinidade, eu vou doar com uma condição. Qual a condição? Que na sua instituição, na instituição que eu vou designar meu dinheiro para, você escolhe, não se use kippah. O Rav de Ponovitch falou, claro, se você doa o dinheiro, você pode escolher. E assim, disse o Rav de Ponovitch, surgiu a escola Bet Yaakov. Bet Yaakov é uma escola de meninas no mundo inteiro. Em Bnei Brak, o prédio foi doado para esse senhor. O Rav de Ponovitch não mentiu. É uma escola que ninguém lá usa kippah. Nunca. Porque mulher não usa kippah. Então, falando em dinner, falando em jantar, o que vocês diriam, pessoal, que se viesse um doador muito mais sofisticado? Eles falaram o seguinte, olha, eu não vou match up o que derem eu vou dobrar, como a gente falou até agora que está na moda. Não, vou fazer uma coisa melhor. É o seguinte, olha, quanto você precisa? 1.000, 1 milhão, tá ótimo. Faz o seu trabalho e não se preocupa, disse esse doador para o diretor da instituição. Mas não é que ele não se preocupa... Hazako Baruch, Otfada de elevador, que não diz nada. Não se preocupa, quer dizer, está nas minhas costas. O que você conseguir para a sua instituição, beleza. Todo o resto que faltar, eu cubro. Meu? Halel Hagadol. Né? Rodul Hashem Kitov. Como é que é? Repete. Sim, você precisa de 1 milhão. O que você conseguir se esforça. Todo o resto que faltar, eu vou cobrir esta soma. Meu amigo, esse cara vai ganhar o maior beijo do mundo do diretor da instituição. O diretor da instituição nunca dormiu tão feliz e tão tranquilo na vida dele antes de coletar o dinheiro.
Agora é o seguinte. O dinner mais difícil de encontrar foi esse. Eu nunca vi alguém que falasse para alguma instituição, pelo menos não é famoso, olha, coleta o que você conseguir, todo o resto eu cubro. Não existe isso. Isso até me lembra, tem uma história famosa, não sei se vocês conhecem ela. Tem um Rav que ele é chamado, as pessoas chamam assim, então vou repetir. Tem um Rav chamado, num lugar chamado Migdal Emek, o Rav Grossman, ele é chamado também o Rav das discotecas. É bom, não que Deus me livre, ele é DJ, não é isso que querem dizer. Ele entra lá, chama pessoas. E, uma vez, onde eu dou aula, o Rav Shammah escutou essa história dele, então a história verídica. O que aconteceu? Ele estava em Migdal Emek, e o que aconteceu? Esse Rav Grossman contou que ele estava indo de Nova York para alguma outra cidade, pegar dinheiro para a instituição dele, ele tem uma instituição de pessoas mais assim, com menos condições financeiras, e já que ele viaja muito de uma cidade para outra, de um país para o outro, ele tem muitas milhas, então o Rav Grossman contou que ele pegou um upgrade, ele chegou lá e foi para a primeira classe. Ele senta na primeira classe, a primeira classe está vazia, tem ele, um casal e um senhor muito pesado. Ocupava 2 cadeiras da primeira classe e a senhora. Então, o Rav Grossman falou, já estou do lado desse indivíduo. Eu não sei, parece que ele é Yehudi. O Rav Grossman levantou, tinha um DVDzinho pequeno com um filme, ele falou, olha, posso mostrar para o senhor e para a esposa do senhor um filminho de 10 minutos da minha instituição? 10 minutos é muito. Hoje em dia, você manda um filme de WhatsApp, dura 12 segundos, mais que 30 ninguém abre. Mas está no avião, está nas alturas, não tem o que fazer. O indivíduo falou, tá bom. Ele abriu o DVD e começou a assistir e tal. Terminou o filminho de DVD, passou 10 minutos. Então, o Rabino Grossman, o que fez? Foi lá pegar o DVD de volta, falou, vocês gostaram tal. No que ele foi pegar o DVD de volta, ele abaixou para pegar o DVD, ele esbarrou no botãozinho da cadeira, a cadeira vai para a posição vertical e o Rav Grossman cai em cima desse cara. Então ele não sabia qual a reação dele. Ele falou para o cara, me desculpe, e você que deu um beijo na testa dele. Depois que ele deu um beijo na testa dele, ele falou, eu estou acostumado a beijar as pessoas quando eu vejo assim de afeto, mas eu nunca vi esse cara na minha vida. O que eu fiz? Tá bom, ele olha para... Pega o DVD, volta para a cadeira dele, e Rav Grossman olha para o lado, vê esse senhor muito agitado falando com a esposa. Ele falou, meu Deus, tem aqui cadeiras vazias, só eu e ele. O cara vai fazer sheitar em mim aqui no avião. O que eu fiz? Na verdade, ele tem razão. Eu caí em cima do cara e dei um beijo nele. Ele volta e pede desculpa. O indivíduo falou para ele, o senhor não precisa me pedir desculpa. Ele falou, não, você não entendeu, eu apertei sem querer o botão, caí, te beijei. Zera, cancela tudo. Aí ele falou, deixa eu te contar uma coisa. Falou, esse senhor, a história é verídica, pessoal. Esse senhor falou para o Rav Grossman o seguinte, eu já fui para Israel 3 vezes com uma finalidade. O meu maser devido é $1 milhão. E eu fui procurar uma instituição que eu tivesse algum link, alguma coisa que eu gostasse para dar. E as 3 vezes que eu vim para cá, no último ano eu não achei nada que, tudo é muito bom, mas nada que eu gostasse. Então eu falei para minha esposa, faz 1 hora atrás, o próximo Yehudi que vier com qualquer instituição e me dá um beijo na testa, ele vai levar $1 milhão. Rav Grossman apontou e falou o seguinte, está vendo esse prédio aqui do meu lado direito? Esse prédio foi construído com dinheiro de um beijo na testa. Um beijo, literalmente, nos céus, Mina Shamayim. Mas, olhem que interessante. Esse doador é o doador que todo diretor de escola, todo presidente de instituição, de hospital, de yeshiva, de qual que tiver, gostaria de ter. Olha, eu pago tudo. Vê o que você consegue, eu pago tudo. Vai receber copo de Maimon Haronim, Birkon, quadro de Asher Yatzar, foto do Havetz Haim, foto do Rav Ovadia Yosef, presente não cada Rosh Hashanah, todo dia. Kol HaKavod. Capa da Halá, tudo. Agora sim nós podemos abrir um Humash. Porque senão não tem graça abrir o Humash. Agora vamos para o Humash, que é a coisa mais legal. Não podia começar sem essa introdução do dinner.
Na construção do Mishkan aconteceu exatamente a mesma coisa. O que aconteceu, meus queridos? Fizeram lá um petit comité de alguns chefes de tribo e eles se juntaram e falaram o seguinte: olha, Moshe Rabbeinu, nós gostamos do seu projeto, o beijo na testa foi na hora certa, mas o povo também quer participar, tudo bem. Vê o que o povo pode doar para construir o Mishkan no tabernáculo, que custava muito caro, porque era feito de ouro, muitas partes. Todo o resto, nós cobrimos. Como é que é? Sim, a gente deu nossa palavra, e naquela época a palavra dizia muito. É o seguinte, o que o povo doar, Hazako Baruch, todo o gap entre o que o povo não doou e o que você, para o Serabê, não precisa para construir o Mishkan, o tabernáculo, nós pagamos. Está assinado o cheque, você preenche o valor já de antemão. Faltou o valor, o cheque já está assinado de antemão. Você só preenche depois de ver quanto falta. É um dinner que eu nunca vi. É melhor do que o beijo na testa, porque o beijo na testa, por mais que deu 1 milhão. Mas aqui ele falou, nós completamos tudo o que faltar, o que você precisar. O que aconteceu? Nunca mais aconteceu isso, eu acho. Moshe Rabbeinu foi angariar fundos com as pessoas de todo mundo, fora esse petit comitê, e o que aconteceu? Falaram, não precisa, está sobrando. Como é que é? Passou já, a gente precisava de 1 milhão do que eles precisavam, a gente já está com 1,100, acabou. Então, o que esse petit comitê fez? Acabou não doando nada, porque não precisou mais deles. Da história inteira, qual é a pessoa mais nobre? Qual é o grupo mais nobre? O petit comitê, que estava pronto a doar tudo, ou o povo? Certeza que o petit comitê. Porque o petit comitê podia doar $1.000, podia doar 1 milhão. A gente não sabe quanto vai faltar. No fim, acabaram não precisando dar nada, mas havia a possibilidade, eles têm que dar tudo. Isso é o que a gente pensa, isso que de fato a gente imaginaria. Mas esse petit comitê que se prontificou a doar toda a diferença eram chamados Nessim, os chefes das tribos de Bnei Israel, eram pessoas muito especiais. A palavra Nessim, quando se refere à inauguração do Mishkan, está falando sobre isso, a palavra Nessim, chefes de tribo, está escrito Nun, Sin, Aleph e Mem. O Yud é cortado. A palavra Nessim tem Yud, tem a letra Yud. A letra Yud não aparece na Torá. É chamado Hasser, defeituoso. Por que a palavra Nessim, príncipes, os chefes do petit comitê que estavam prontos para doar toda essa diferença, o que acontece? Está escrito defeituosamente, sem a letra Yud. A gente tem que subentender que é Nessim. Rashi fala para a gente, porque eles falaram, a gente só vai doar o quanto faltar. Eles deviam se prontificar a fazer o quê? Doar o quê? A gente vai doar 1 milhão, 100 mil, cada um que pode dar, mas de antemão não completar a diferença. Agora, antes de a gente ver como funcionam as coisas, explicar um pouquinho isso melhor, qual a diferença se a palavra Nessim está com um Yud a mais ou um Yud a menos? O que muda? Claro que muda. Qual era o maior aluno de Moshe Rabbeinu, aquele que sucedeu ele na função dele? Como chamava? Yehoshua. Não, não é RG dele. Quando ele nasceu, ele foi Roshea. Tiveram que ir no tabelião lá, no cartório, mudar para Yehoshua. O upgrade dele foi de Roshea para Yehoshua. O primeiro dos patriarcas, como ele é chamado, mudou um Yud só. Parece que faz mudança. Avram mudou para Avraham, adicionou uma letra rei. Está escrito, inclusive, na Gemara, que toda pessoa que se refere a Avraham como Avram faz uma proibição da Torá. Porque o nome dele não é mais Avram, e é Avraham com rei, mudou. Quer dizer, Roshea mudou para Yoshua por causa de um Yud, letra Yud. Avram mudou para Avraham por causa de uma letra rei. Pessoal, deve ser que uma letra faz diferença, porque esse foi o show de Avram Avinu. Esse foi o show de Roshea para Yoshua. Qual foi o erro dos Nessim, dos príncipes? Que é o doador que qualquer diretor de instituição gostaria de ter. Consegue o que você conseguir, eu completo todo o resto. Rav Chaim Shmulevitz para a gente é o seguinte, faltou neles agilidade. O que eles tiveram foi preguiça. Vê o que você consegue e a gente faz a diferença. A gente vai completar o gap que falta. Óbvio que no nível gigante deles, eu ainda acho que hoje em qualquer instituição estão procurando esse doador, e não sei se tem muitos, mas
A nível da instituição, a instituição está boa. Vai angariar fundos. Mas a Torá está olhando para o ser humano nascer, para as midot deles, e as midot deles estavam defeituosas em um ponto. Qual ponto? Atzlut, preguiça. Os Nessim falaram, olha, a gente vê o que vocês conseguem aí com o povo, depois a gente completa. Diz a Torá taxativamente, faltando um Yud no nome deles e ficou defeituoso, falando a Torá para a gente o seguinte, olha, o nome de vocês para sempre vai ficar no Sefer Torá, na Parashat Vayakil, defeituoso. Por quê? Porque vocês deviam falar nesse cima, nós vamos dar X. Independente do valor, faltou a iniciativa, ficaram laid back, na zona de conforto. Quando eu comecei a olhar sobre preguiça e sobre iniciativa e sobre sair da zona de conforto, a gente começa a olhar para a Torá com óculos de uma das midot e um monte de coisas aparece que é incrível, pessoal. Qual a primeira coisa que Avram Avinu fez em Akedat Yitzhak? Olha que espetacular. A gente passa despercebido. Está escrito, e parece que não tem nada a ver com Akedat Yitzhak. Isso, o 10º teste, o teste mor de Avram Avinu, quando Hashem falou para ele, pega teu filho e vai sacrificar ele. Está escrito na Torá, Vayashkem Avraham Baboker. Avram Avinu acordou de manhã. Viraste fala para a gente que veio cortar, que ele acordou de tarde, óbvio que ele acordou de manhã. Ele acordou o quê? Depois das 2 da tarde, já estava escurecendo, ele perdeu o breakfast? Não. Diz Rashi, o que isso vai ensinar para a gente? Porque a Torá conta para a gente. Nizdares le mitzvah. Rashi fala para a gente que ele foi ágil para mitzvah. O que faltou nos Nesiim, o que faltou nos príncipes que falaram do dinner, olha, a gente completa o que faltar, no nível gigante deles, mas faltou a midá, eles ficaram preguiçosos. O oposto foi o começo do teste de Avram Avinu no 10º teste. Vayashkem Avram Baboker. O que ele fez? Acordou cedo para selar o cavalo dele, o burro dele, para fazer a Akedat Yitzhak. Isso é uma coisa nobre? É, porque a Torá fez questão de contar isso para a gente. Na linguagem dos jovens, eles chamam isso de tô pilhado. Já ouviram falar essa linguagem? Eu estou pilhado. O que é estar pilhado? Estou pronto, manda bala. Por que a preguiça ela é tão grave na vida de uma pessoa? Por que preguiça é tão grave? Atzlut em hebraico. Olha que interessante, eu estava procurando um pouquinho, a gente sabe que tem o Midrash conta o que aconteceu por trás do Sefer Torah, atrás dos bastidores. Fala make-off, mas algum tipo de coisas que a Torá não conta, mas é importante que a gente saiba. O Midrash Rabbah, em Bamidbar, conta para a gente o seguinte, Hashem Tzadik Ivchan, traz um passo que fala para a gente o seguinte, Hashem, que ele é Tzadik, ele consegue detectar personagens importantes e testar pessoas e faz as pessoas crescerem. Avram Avinu, como virou Avram Avinu, diz o Midrash, o que ele fez? 10 testes. Senão ele teria sido mais um Abrão que anda aí na rua. Yitzhak Avinu, o que ele fez para ser Yitzhak Avinu? Olhem que interessante, o Midrash não fala aqui, o Midrash fala o seguinte, o Midrash fala, que está escrito em Parashat Toledot, o seguinte, depois que Avram Avinu cavou alguns poços, e poços era a forma de riquezas que eles guardavam para poder sobreviver, Yitzhak foi cavar alguns poços. Vieram os Plishtim, um povo dos Filisteus, que fizeram? Cobriram. Yitzhak foi de novo cavar, eles cobriam, cavar e cobriram. Então, Yitzhak foi lá, o que ele fez? Sem brigar com eles, tentou de uma forma suave e cavando os poços que o pai dele tinha cavado e os Plishtim tinham coberto. Pessoal, olhem que espetacular. Diz o Midrash, quando Yitzhak foi abençoado, logo depois disso. Se a gente olhar na Torá, em Parashat Toledot, ele cavou e os Plishtim cobriam. Cavou e cobriam. Depois que ele fez isso algumas vezes, sem ter preguiça, está escrito na Torá, imediatamente depois, Yitzhak foi abençoado. Yaakov não faltou. Como que ele virou Yaakov Avinu? Teve Esav perseguindo ele desde que ele nasceu. Antes de nascer, melhor dizendo, Esav já estava segurando ele. Rachel, o que aconteceu? Ele foi pedir para o sogro dele casar com Leá, mandaram para ele quem? Pediu para o sogro dele, obrigado. Casar com Rachel, mandaram para ele quem? Leá. Depois ele teve uma filha, como chamava? Dina. Essa filha foi violentada. No jornal Estado de São Paulo, 2017, época do Sefer Torah, Dina foi violentada. Imagina que vergonha para Yaakov. Depois, quando ele estava pronto para ficar no relax, descansando, quem nasce? Yosef. Yosef, o que acontece? Por 22 anos desaparece dos pais e o pai nem sabia onde ele morava mais, se estava vivo. Olha que interessante.
Então, Avraham passou por testes. Yaakov, Yitzhak e o próprio Yosef. Yosef ficou preso 12 anos na prisão. O que era a prisão de antigamente? Não era tornozeleira. Não era viajar com tornozeleira. Não tinha um quebra-galho. Como que era? É ficar num poço sem luz, sem nada. Eu não sei, uma coisa que me chama muita atenção é como esses grandes homens não entraram, me permitam, em depressão. 12 anos num poço escuro. 12 anos! Yosef, depois disso, como ele é chamado, depois que ele passa por um teste também com a mulher do Potifar, é chamado Yosef Tzadik. Avram, Yitzhak, Yaakov e Yosef, vamos terminar por aqui, que o Midrash aborda esses 4. Hashem Tzadik Ivchan. Como que eles viraram Tzadikim? Porque Hashem testou eles. Se Avraham Avinu tivesse falado, sabe o que? Deixa rolar, não é para mim esse teste. Se Yitzhak tivesse falado, eles cavaram os poços. Para com isso, vamos pegar no bebedor água aí, vamos achar outro jeito. Se Yaakov tivesse falado, Esav que é Abrahá, Bechorá, deixa ele pegar, eu não vou brigar com ele. Tá bom, mandaram Leá, eu caso com Leá, eu não quero casar com Rachel, então eu mudo de ideia. Se eles tivessem ficado no mundo da preguiça, se o sonho deles fosse ser o quê? Test drive de colchão, que é o sonho de muitas pessoas, né? Meu sonho é ficar experimentando colchões aí, né? Densidade 30, 25, entre um e outro você dá uma adormecida. Se eles não suassem a camisa, a gente nunca ia ter Avraham Avinu, nem Yitzhak Avinu, nem Yaakov Avinu, nem Yosef Tzadik. Porque o fato é que eles não tiveram atzlut, preguiça, eles saíram da zona de conforto, falaram, tá, a gente vai no português claro enfrentar o desafio que nós temos. Quem foi o contrário de Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef? Olhem que espetacular. Olhem nesse prisma. Tem 2 irmãos que não terminaram muito bem. Quais são eles? Caim e Hevel. O que aconteceu? Está escrito na Torá. Caim matou Hevel. Foi o primeiro assassinato da humanidade. Ele abriu a porta por uma coisa muito ruim. Qual a história, brevemente? Caim traz um korban. Escutem, Caim inova o conceito de um korban, de uma oferenda para Hashem. Hevel vem e copia isso. Ele vai na máquina de Xerox e copia. Só que com uma diferença. Hevel traz um korban show, espetacular, o mais chique que tinha. Chocolate suíço. Enquanto que Caim trouxe um chocolate mais brasileiro. Aí ele trouxe uma caixa por R$10, o meio quilo. Tá bom. Hashem aceitou o korban de Hevel, que era o mais chique, mesmo que copiou Caim e não de Caim. Caim ficou muito chateado. Muito chateado. Vai por Alpanav, ele ficou chateado demais. Hashem fala para Caim, antes dele matar Hevel, Habib, por que você está triste? Hashem falou para ele o seguinte, porque teu korban não foi aceito? Não tem problema, traz o melhor, eu aceito. Tá bom? Logo depois na Torá está escrito o seguinte passuco, Vayakom Caim el Hevel, Caim levantou para Hevel, Achiv, o irmão dele, vai ergueu e mata ele. Como assim? Hashem acabou de falar para ele, traz um korban melhor, chocolate suíço, eu aceito. Pessoal, na vida tem 2 formas de lidar com qualquer problema. Escutem com carinho. O primeiro é enfrentar o desafio, sair da zona de conforto e trabalhar. O segundo é, quando eu tenho um problema na minha frente, eu mato a vítima do problema. Caim falou, eu não consigo viver com uma pessoa que Hashem aceitou o korban dele, que é Hevel, meu irmão, e o meu ele não aceitou. Hashem falou, então vai lá, trabalha. Você também estuda, trabalha, traz um korban melhor, eu vou aceitar o teu também. Caim escolheu a solução da preguiça. Qual a solução dele? Olha que interessante. Tá bom, meu irmão é meu problema, eu vou matar ele. Quando o problema não existe mais, porque eu matei meu irmão, o que acontece? Pronto, eu posso viver de uma forma confortável. Isso não é a raiz do Lashon Hara. Eu tenho problema porque aquele meu amigo ou aquela minha amiga, ela se arruma melhor do que eu para uma mulher, ou para um marido porque ele trabalha melhor do que eu, ou porque ele faz alguma coisa melhor do que eu. Então eu tenho 2 formas. Ou eu melhoro, eu não preciso me comparar com os outros, mas eu posso aprender dos outros, ou eu melhoro para ser igual a ela, ou eu melhoro para ser igual a ele, ou o que eu posso fazer? Detonar com ele. Tá bom, ela se arruma, sabe para quê? Para aparecer para outros homens. Pronto, acabou. Agora eu já tirei essa vítima da minha frente. Ele trabalha muito, sabe que ele trabalha muito? Porque ele quer aparecer, não é porque ele quer sustentar melhor a família dele.
É um Lashon Hara que é igual Caim fez com Hevel. O que Caim fez com Hevel? Em vez de trazer um korban melhor, ele falou, eu mato o meu irmão. O Lashon Hara é o seguinte, eu não quero trabalhar, eu quero ser preguiçoso. Então, em vez de, olha que profundo, pessoal, em vez de eu trabalhar para melhorar, eu falo mal do outro, que ele é esbanjador de dinheiro, que ela não para de comer, que ela não sabe fazer regime, e aí daí vai. Eu vi uma história, um dos contemporâneos a um Rav famoso, Rav Yecheskel Landa, que viveu, a história aconteceu em 1790, é um Rav que não era tão famoso, mas era chamado Rav Yaakov Shimon de Spektov. Difícil falar essa palavra, hein? Spektov. Spektov é o nome da cidade onde ele era Rav. Era um contemporâneo ao Nodab Yehuda. Então, numa viagem, pessoal, olhem o que é Lashon Hara. Numa viagem de barco, esse Rav morava em Israel. Ele estava indo para a Europa fazer alguns afazeres que ele tinha. E ele morava na Europa, foi morar em Israel, ficou alguns bons anos em Israel e agora está voltando para a Europa para resolver algumas coisas. Como que se ia de Israel para a Europa em 1790? No melhor dos casos. De barco, muito bom. Ele não tinha visto os amigos dele, a comunidade faz muitos anos já na Europa, onde ele morava faz tempo e agora estava em Israel. Pegou o barco, e o barco não era tão difícil e tão assustador isso antigamente, mas era trágico. As ondas do barco que começaram a subir e mais e tempestade. E muitas pessoas desmaiavam de tanto que o barco ia para um lado ou para o outro. Ficaram doentes muitos, alguns morreram. Esse Rav, Yaakov Shimon Spektov, ele chega na Europa e por 3 semanas ele não procura ninguém, ele se esconde e só depois de 3 semanas ele aparece lá. Então uma pessoa que sabia que ele tinha chegado na cidade perguntou para ele, o senhor veio para a Europa para fazer algumas coisas, por que por 3 semanas o senhor se escondeu? Olha o que é Lashon Hara. Ele falou o seguinte, olha, eu já estou morando em Israel faz alguns anos, o pessoal da Europa não me vê faz tempo. Se eu chegar aqui na Europa, na minha cidade natal, depois de dias e semanas no barco em tempestade, fraco, pálido e com mal-estar, as pessoas que vão me ver vão falar o quê? Qual o report que ele tem para trazer para a gente de Israel? Que Israel é horrível. Então ele se escondeu, meus queridos, por 3 semanas até ficar forte de novo. A barriguinha talvez dá uma crescidinha, opa, já está sadio. Sinal de saúde. Poxa vida, deve ser que Israel é bom mesmo. Isso é o cuidado para não falar Lashon Hara. Mas a raiz que tem, meus queridos, do Lashon Hara, uma delas é a preguiça. Eu não quero trabalhar, então é mais fácil falar mal dos outros, mas é muito menos saudável. Cuidado nas férias quando voltar, Israel para voltar, falando bem de lá. Ou se esconde 3 semanas. Voltamos para a preguiça. Estava lendo, eu procurei bastante. Tem muitas pesquisas, mas ninguém tem certeza por que as pessoas bocejam. Preguiça, não é? A gente está falando? Tem muitas... A universidade daqui fala isso, a de lá fala aquilo, cada um fala outra coisa, mas... Se estima muitas coisas, mas ninguém sabe qual é a causa do bocejo. Bocejo, ele é contagiante? Alguns dizem que sim, não sabem a causa, mas não sabem. Da onde vem a vontade? Sei lá. E nem por que as pessoas abrem a boca quando elas bocejam, também não sabem isso. Sei lá, para sair o ar. Podia sair o ar pelo nariz, podia tossir. Bom, mas, de alguma forma ou outra... Bocejar ou o ato de ser preguiçoso, com certeza, mesmo sem saber a razão, ele é contagiante. Olhem que show. Rabbeinu Yonah, que é um dos Rishonim, ele tem um comentário sobre Pirkei Avot, e no fim do segundo pérec ele fala o seguinte, Kiteva Adam, qualquer pessoa, a natureza de qualquer ser humano, leit atzel, é ser preguiçoso. Quer dizer, se nós somos preguiçosos, se você se identifica como uma pessoa preguiçosa, bom, você faz parte de um ser humano normal. Ve'ein Adam nitzol mimena, ela yeshmarbe ve'eshmamit. Tem pessoas que são muito preguiçosas, diz Rabbi Yonah, e tem pessoas que são poucas, mas não tem ninguém que não é preguiçoso. O normal de um ser humano, homem ou mulher, é ser preguiçoso. Quer dizer, tem a ver isso com Adam Arishon e com nós no século XXI também. Por que é bom saber que todo mundo é preguiçoso? Porque quando você tem um filho preguiçoso, você entende que ele faz parte da regra do Rabbi Yonah, que ele é normal.
Quando você tem um marido preguiçoso, entende que ele faz parte do Rabbeinu Yonah, que ele é normal, porque é voto. Quando você tem uma esposa preguiçosa, entende que isso é normal. Ah, então, deixa rolar? Não. Mas o normal, o neutro, o parve da pessoa é ser, diz o Mesilat Yesharim, uma pessoa pesada. Um pneu murcho. Uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas. Outro dia, um aluno chegou, demorou para entrar na classe, e aí, não era a primeira vez. Eu falei para ele, o que aconteceu, querido? Vai, de novo? Ele me deu a melhor resposta possível. Ele falou o seguinte, olha, Rabino, você sabe que a gente só acorda de manhã quando? Quando a pessoa dorme, a Neshama dele sobe. Quando ele acorda, Hashem devolve a Neshama. Rabino, hoje Hashem não estava querendo devolver minha Neshama. Espetacular. Eu falei, olha, pode fazer isso mais vezes. Mas, qual é o maior inimigo de ser uma pessoa zariz, ágil, que é o contrário de preguiça? Qual é o maior inimigo da zrizu, da agilidade? É aquele botão soneca lá do celular. Snooze, né? Eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha uma pessoa que nem Shiva, um lugar lá onde eu estava, nem Shiva, em algum lugar, e aí, eu nunca vou esquecer isso. Colocava o alarme para 6h30, você voltava às 9h30 da manhã, estava o melhor amigo dele era o botãozinho. Tem gente que fala, eu preciso acordar às 7, eu coloco o botão a partir das 6. Acorda a casa inteira, vem os vizinhos, mas quem tinha que acordar? Não. Dormindo, que é a Timalamitá eterno. Tem um Dayan é um, como fala Dayan? Um juiz na Inglaterra, chamado Dayan Dunner. Ele contou uma história que Rav Chaim Kanievsky, sabe quem é Rav Chaim Kanievsky? Eu não sei exatamente de quem é. O pouco que a gente escuta é o que a gente sabe, mas ele é muito mais do que a gente escuta. Rav Chaim Kanievsky tinha um Havruta. Para estudar tete a tete com Rav Chaim Kanievsky tem que ser muito bom. Eles estudavam muitas vezes, todos os dias, um certo período, e eles acordavam muito cedo, estudavam, e depois eles paravam algum momento para descansar um pouquinho e continuavam o estudo. Nesse momento de parar para dormir, como eles acordavam? Como? Todos os dias via uma mosca, bzzz, fazia barulho e eles acordavam, todo santo dia. Mosca, que era o shaliach para de acordar. Não falhava a bateria, nada, todo santo dia. Um dia, esse Havruta Rav Chaim Kanievsky não veio. O Rav Chaim Kanievsky falou para ele, o que aconteceu? A mosca não veio? Ele falou, veio, mas eu apertei o botão soneca nela, bzz, não matou a mosca, mas apertou o botão soneca, dormi de novo e perdi a hora. Rav Chaim Kanievsky deixou esse Havruta para sempre. Só olhem quanto é grave a preguiça. Estamos falando de pessoas gigantes. Para eles é grave, mas para a gente tem também uma fuligem de quanto que é grave ser atzel preguiçoso. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, se você não ganhar desses 5 minutos agora, esses 5 minutos que você está sempre enrolando vão te perseguir a vida inteira. Vou repetir de novo. Se você não ganhar desses 5 minutos e pular da cama, ou for fazer alguma coisa que precisa, for pagar uma conta, ou fazer uma reunião, for sentar com alguém, for conversar com alguém, for fazer alguma coisa que você sabe que é importante, dá 5 minutos, apertar o botão soneca de alguma forma ou outra, esses 5 minutos vão perseguir a pessoa para o resto da vida. Por quê? Porque quem chega atrasado no Minyan Netz, que é muito cedo, ele chega atrasado quando ele vai rezar às 7h30 da manhã também. Quem chega atrasado quando ele reza às 7h30, quando o Shaharit de Shabbat é 8h30, ele também chega atrasado. E quando é horário de verão e começa às 9h, ele também chega atrasado. Porque a chegar atrasado, apesar que essa é a natureza da pessoa, acaba virando um pouco de uma doença. E a pessoa tem que tomar cuidado para não alimentar isso, se é que essa é a natureza do ser humano, como o Rabbeinu Yonah falou para a gente. Outro dia eu estava no hospital, tinha uma pessoa da minha família sendo operada, era 5 da manhã, eu estava lá, eu já vi o doutor lá no pagode já. Falei, doutor, o senhor estava no consultório ontem, 11 da noite, eu sei. E hoje, 5 da manhã já está... Ele falou assim para mim uma coisa. Senhor Ricardo, dormir é para os fracos. Mas, a Gemara fala para a gente o seguinte. Olha que interessante, que existe uma relação direta entre preguiça e depressão. Sério? Sim, vou mencionar para vocês duas, tem muitas, mas nosso tempo não permite. Não se pode rezar nem triste
deprê e nem preguiçoso. Uma relação direta. Outra Gemara, outro assunto, a Gemara fala em Shabbat agora, página 30b. Ein a Shekhinah chorá. A Shekhinah só aparece, a divindade só aparece para uma profeta, para qualquer pessoa. Lo mitoch hatzvut, não quando ele está triste. Velo mitoch hatzlut, e não quando ele está preguiçoso. O que a psicologia descobriu hoje, o Talmud descobriu há milhares de anos atrás, que o quê? Que a preguiça está diretamente ligada com seja patológico isso, que a pessoa alimenta isso, não faz diferença agora, mas a depressão e a preguiça estão ligadas. Tem um parve que é normal a pessoa ser preguiçosa, mas quando a gente vê alguém muito preguiçoso, ele não quer sair da cama, opa! Atzlut e atzvut, preguiça e deprê, andam junto. Olha que interessante. Está colocando na prática. Olha que interessante. Eu vi uma vez, Rav Victor Miller falar isso. Quando a pessoa está muito feliz, o que ele faz? Sorri. Mas o que mais ele faz? Numa festa, o que ele faz? Dança, ele pula, ele sai do chão. Olha que espetacular. Diz Rav Victor Miller, a preguiça faz a pessoa ficar no chão. Quando a pessoa está feliz, que é o contrário de preguiça, porque a gente falou que preguiça está linkado com deprê, triste, a pessoa fica o quê? Fora do chão. Se a pessoa na festa, ele está dançando. Dançar, de acordo com a Halakha, é sair do chão. A pessoa, quando fica feliz, não fica preguiçoso, ele fica leve, ele sai do chão. Quando a gente vê alguém esparramado no sofá, sexta-feira à noite, depois do Shabbat, pode ser que seja normal. Mas, quando a gente vê alguém esparramado no sofá, é normal ou não é normal? Domingo à tarde. Domingo à tarde, alguns falam segunda, terça, quarta, quinta. Tem siesta em muitos países. Olha que interessante. Eu fiz, durante talvez um ano inteiro, um curso de psicologia. Eu fiz uma orientação com uma profissional muito capacitada. Não vou falar o nome para vocês, que eu não pedi autorização para ela. E uma vez estava falando sobre esse assunto, e essa psicóloga me falou o seguinte, um jovem ficar esparramado no sofá é a coisa mais normal do mundo. Porque um jovem, todos nós somos jovens, um jovem, ele está crescendo, tá? O corpo dele precisa disso. Mas tem um limite. Porque se passar do limite, talvez pode ser algo grave, ou que a pessoa não trabalhou as midot dela, ou que tem chateação aí. Quando tem chateação, tem preguiça junto. Tem um livro chamado Chovat Levavot, eu já mencionei para vocês algumas vezes, na nova edição dele, é um livro antigo, tá bom? Foi escrito em 1040. Rabbeinu Bechaye escreveu esse livro. Rabbeinu Bechaye morava em Saragossa, na Espanha. Ele tem introdução dele, Askamah, quer dizer, uma edição mais nova, volto a repetir, de um Talmid Chacham recente, a gente, Rav Vosner, Zichron Libraha. Rav Vosner escreve sobre esse livro o seguinte, para a gente entender o que é Chovat Levavot. Rav Meir Lublin, aquele que instituiu o conceito da filmia, aquele que toda visita de Marcha da Vida vai visitar em Lublin, aquela yeshiva dele, aquele prédio que todo mundo conhece, pelo menos por uma foto, foi professor do Rav Vosner. Rav Vosner estudou em yeshiva de Lublin, falou o seguinte, olha, o meu professor, que foi Rav Meir Lublin, que instituiu da filmia mais uma vez, falou que o professor dele só virou o que ele virou porque ele leu Chovat Levavot 1000 vezes. A gente leu uma coisa 2 vezes, a gente já não aguenta mais. Ele leu Chovat Levavot 1000 vezes. Esse foi o professor de quem instituiu o Daf Yomi. Rabbeinu Bechaye, que é o autor desse livro, é chamado o Dayan Asfaradi, ele tem na Akdamá dele, na introdução do Chovat Levavot, ele fala o seguinte, eu, Rabbeinu Bechaye, não sei árabe tão bem. E daí? Ele falou que se eu escrever o livro em outro idioma, não vão ler, porque o idioma que as pessoas mais conhecem agora é árabe. O Chovat Levavot foi escrito em árabe em 1040 e foi traduzido para o hebraico em 1161. Então, ele escreveu em árabe. Mas ele diz que dentro da barriga dele teve muitas divergências. Ele falou, olha, Rabbeinu Bechaye, autor do Chovat Levavot, eu cogitei em não escrever o livro. Por quê? Eu falei, eu nem sei árabe tão bem. Como é que eu vou escrever um livro de Mussar se eu nem sei árabe tão bem? E se eu escrever em outro dialeto, ninguém vai ler. Mas, Rabbeinu Bechaye fala, sabe o que me fez escrever esse livro? Porque eu achei que talvez eu não queria escrever por preguiça. Esse negócio do árabe e não árabe era um pretexto que tinha dentro de mim. Então eu fui lá e escrevi o livro. Ele fala uma frase. Daqui eu aprendo, diz Rabbeinu Bechaye, que o professor do Rav Meir Lublin falou que só virou isso, diz a voz dele, porque ele leu o livro 1000 vezes. Meazeirut, a pessoa tem que ser cuidadosa,
Shelot tarbe leizaer, de não ser muito cuidadosa. Se a pessoa pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa, talvez tenha vestígios aí de Zeirut. Eu vou pensar, vou analisar. Vai analisar, vai ficar com 120 anos analisando ainda. Move, se mexe, zariz, pilha. Diz Rabbeinu Bechaye, muitos conhecimentos que eu tenho não teria colocado em prática se não fosse esse medo que eu tinha de não ser preguiçoso. Por isso que eu escrevi o livro. Porque se eu achasse, não tenho capacidade, não consigo, e no fundo eu vi que isso era preguiça. Hoje em dia a gente não teria na biblioteca o livro chamado Chovat Alevavot. Estava falando hoje com um jovem, estou terminando. O jovem falou assim para mim, Rabino, até gosto de comer uma pita, mas não rola. Falei, por quê? Ele falou, a motzi só no Shabbat. Esfirra, tem aquela esfirra lá, aquela esfirra é uma delícia. Snowbar, é uma delícia. Não é empadinha de carne estraga tudo. Um dia um cara falou, esfirra, que é isso? Pizza de carne. Eu falei, eu não vou mais comer. Esfirra não é pizza de carne. Quem conhece sabe que esfirra é esfirra. O que é? A motzi, para com isso, vai. Vou fazer a motzi. Melhor quando você faz pro garçom. O garçom virou gadolador, né? Traz as últimas águas e pergunta se a esfirra é a motzi ou mesonote. Olha que interessante. Isso é preguiça. Eu adoro a esfirra, eu não vou comer por quê? Porque eu nunca vou fazer Birkat Hamazon. O Ben Ish Chai fala em Parashat Chukat, antes da pessoa fazer Birkat Hamazon, Deus me livre, né? Se ele for fazer. Qualquer dia, diz o Ben Ish Chai, a pessoa tem que pular de alegria. Por que diz o Ben Ish Chai? Porque é a única brachá inteira que é da Torá. Neilá de Yom Kippur não é uma mitzvah da Torá. Amidah de Minhá, de Sha'arit, de Shabbat, não é uma mitzvah da Torá. A única brachá da Torá, única, é Birkat Hamazon. Diz o Ben Ish Chai, você vai fazer Birkat Hamazon, dá um yupi-yupi. Então, na verdade, eu não quero procurar razões para fazer Birkat Hamazon. Mas tem aquela esfirra na tua frente, você adora. Tem aquela pita com zatar. Café da manhã, você está indo comer a motzi. Né? Torá veyadir, ele vai embora. Come, sai do caque, sai da preguiça. Sarten. Pessoal, o chefe de Yeshiva de Novardok, olha que preguiça. Ele era um homem taquif demais, forte, assim, estrito demais. Falou que muitas vezes vinha pessoas que ele estava na dúvida se ele precisava receber ou não, por respeito, na cidade dele. O que ele fazia? Colocava a capota dele, se vestia, arrumava a camisa dele, não sei se usava gravata, arrumava a camisa, colocava o chapéu e ia até a porta. Depois ele pensava se ele tinha que receber a pessoa ou não. Por quê? Ele falou uma vez o seguinte, eu não quero que a preguiça entre na equação se eu tenho que receber a pessoa ou não. Eu já estou pronto para receber ele, depois que eu estou pronto para receber ele, agora não tem mais preguiça. É só descer as escadas, receber ele, dar honra para ele. Agora eu vejo se essa pessoa merece de verdade, se eu devo para ele de verdade, melhor dizendo, receber essa pessoa ou não. Eu finalizar com algo bárbaro, é o seguinte, como que tira a preguiça? É um aplicativo novo que eu estou inventando. Estão prontos? Vamos lá. Vocês vão baixar ele agora comigo aqui. Qual trabalho é mais difícil? E com isso a gente termina. O Cohen ou o Levi? Tem um trabalho mais difícil no Bet HaMikdash, no templo. O Cohen ou o Levi? Cohen é muito mais difícil. O Cohen tem que fazer shchita, ele tem que queimar os órgãos do animal, tem uma parte que come, uma parte que tira, tem que aspergir o sangue no misber. Tem um trabalho muito, 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 muito delicado. O Levi, que trabalho que o Levi tem? Nada, ele abre a porta, fecha a porta, se tiver voz bonita ele canta. Ashorer Shira, pronto. Se eu souber Ashorer Shira, não vai rolar, então eu vou virar porteiro. Só isso. Olhem que interessante. Em Parashat Balotechá está escrito que o Levi, assim Rashi traz, o Levi tem 5 anos de curso para trabalhar no Bet HaMikdash. O Cohen não tem curso, não está escrito na Torá, talvez seja uma semana, um mês, ele pegou em um mês, ele já pode trabalhar. Então, tem um Rav que vem dos Estados Unidos, chamado Rav Weinberg, ele tem um livro chamado Shemen Hatov, ele faz a seguinte pergunta, por que um Levi que tem um trabalho simples, ele tem 5 anos de estágio para poder, depois disso, trabalhar no Bet HaMikdash, enquanto que um Cohen trabalha o quê? Trabalho muito mais complexo, ele pode fazer um mês intensivão, faz o cursinho intensivão e já vai trabalhar. Por quê? Olha que espetacular. Ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte, o Cohen, quando começa a trabalhar no Bet HaMikdash, ele trabalha até quando?
Até os 120 anos bem vividos. O Levi trabalha quanto tempo? Dos 30 aos 50. Não pode começar antes dos 30 e nem terminar depois dos 50. Então, pessoal, olha que espetacular. Ele fala o seguinte, o Levi, o trabalho dele é muito menos técnico, muito menos leis, mas o tempo dele é muito menor. Então, o Levi tem uma preparação maior para o quê? Para fazer tudo 6 estrelas. Já o Cohen tem um trabalho tão complexo, mas ele tem tanto tempo que ele pode aprendendo com o tempo algumas coisas e... Por isso que a Torá não dá esse preparo de 5 anos para o Cohen, que dá para o Levi, mesmo que o trabalho do Levi é muito mais complexo. Olhem que espetacular, e o que isso tem a ver com Atzlut? Acho que tudo. Pessoal, quanto tempo dura o casamento da pessoa? Tem gente que faz bodas de ouro, bodas de... Qual o próximo depois? Diamante, Baden. Se fez alguma boda, já nem lembra, porque um já não enxerga, o outro já não cheira, o outro já não vê. O casamento não é para sempre. Os filhos não são para sempre. Apesar de eles vão casar, e você vai ter que entregar ele para sua nora, para o seu genro, e massalame. Eu vou ficar na casa dele, não vai ficar na casa dele, porque você vai ser uma sogra espetacular, e um sogro espetacular, você vai deixar ele viver como te deixaram viver. Então, aproveitar. Se nós olharmos na vida que tudo passa e não é infinito, é finito, mesmo que de novo é segunda-feira, de novo é terça, de novo é quarta, de novo chegou o começo do mês, mas pessoal, termina isso. E a vida, a pessoa também termina. Então, tem coisas que a gente nunca mais vai ter oportunidade. Levanta da cadeira e faz, porque a oportunidade pode nunca mais voltar na vida. Quer dizer, como é que eu faço para ser zaris? Vai atrás da oportunidade, corre. E a gente pode ser zaris também com Yehudim que moram em Israel. Vou contar só uma história para terminar. A gente, em vez de falar, eu tenho pena dos Yehudim de Israel, não tem que ter pena, tem que contribuir. Vou contar uma história curta para vocês, para a gente ver, poxa vida, se eu sou Yehudi, eu sou sionista, eu não sou sionista, não é daí, mas você é um Yehudi, você tem que sentir pelos outros Yehudim. Logo depois da guerra de Yom Kippur, Rav Chaim Shmulevitz, chefe de Yeshiva de Mir, Yerushalayim, ele estava andando nas ruas e ele vê um hayal, um soldado do exército, andando muito devagar. Ele chega mais perto, vê que o indivíduo está cabisbaixo, andando muito devagar, vai acontecer alguma coisa, e por que isso? Rav Chaim Shmulevitz, Zichron Libraha, chega mais perto e vê que não tinha pergunta, que o indivíduo não tinha uma perna. E Rav Chaim Shmulevitz olhou para ele, e o soldado falou, olha Rav, não se preocupa, você não precisa ficar com pena de mim. Eu fiz isso, tomara que não tivesse acontecido, mas eu fiz isso com muito carinho e dedicação para o meu povo. Eu fui para o exército para isso. Se precisasse, e é o que aconteceu. Rav Chaim Shmulevitz volta, meus queridos, para a yeshiva dele, bate na bimá, os alunos param de estudar, ele olha para os alunos e fala o seguinte, meus queridos, se teve um hayal aqui na rua, no caminho de yeshiva, que perdeu a perna dele, para poder cuidar de nós aqui estudando na yeshiva também, porque a gente mora nesse país, como é que nós podemos dormir e chegar atrasado no minyan? Como é que a gente pode não ir no minyan, pessoal? É muito difícil para o minyan. Mas qual a nossa contribuição para Yehudim que estão guerreando, mesmo que no Baruch Hashem não tem guerra hoje, mas estão no fronte de Israel, na fronteira do Líbano, do Egito, de fronteiras que for, da Síria, de qualquer fronteira que for, que mesmo que a gente acha que eles não estão lá, a gente não sabe, eles estão lá. A nossa contribuição para eles é o quê? Não é cantar Vanagila, não é comer shawarma. A nossa contribuição é tirar um pouquinho de preguiça, inclusive, meus queridos, no âmbito que se diz a participar em alguma coisa de mitzvah, porque toda mitzvah que a gente faz aqui salva um Yehudi em todos os lugares do mundo. Que Bezat Hashem, a gente possa ver Zrizut como algo espetacular, sair, acordar com formiguinhas na cadeira já, e amanhã, pelo menos, sem o botão soneca, Bezat Hashem, não para não colocar o botão soneca, colocar o alarme, mas pular da cama, Bezat Hashem.